Bom, então, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença, principalmente do professor Natan, né, que aceitou prontamente participar da quarta edição do nosso Egressos Pós-Enc, Onde Anda Você? Nós estamos fechando, então, como falaram anteriormente, a primeira temporada, com a apresentação do professor Natan. Então, muito obrigada, Natan, de coração, por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje representando não só o Pós-Enc, né, o egresso do Pós-Enc, mas de todo o EQA, onde tu, né, teve toda a tua formação. Então, e muito obrigada a todos os outros pela participação, né, é uma segunda-feira, início de 2021, letivamente falando, e são 5 horas da tarde, 17 horas, estão várias pessoas aqui presentes, então, muito obrigada mesmo pela presença. Para os que não participaram anteriormente, né, só dando algumas instruções, o nosso evento se constitui um bate-papo, né, o primeiro momento, Natan vai falar algumas palavras, a fazer alguma apresentação, mas num segundo momento, todos estão convidados a participar, interagir, fazer perguntas aí para o Natan, tá? E também, como é de praxe, nós, como em todas as edições anteriores, nós buscamos sempre convidar, como anfitrião do palestrante, alguém que tenha representado, né, algo importante para esse palestrante. E no caso do Natan, eu convidei a professora Cíntia, né, que foi a sua orientadora de mestrado, de doutorado, mas que também faz parte aí do grupo de pesquisa e que constituiu uma equipe, né, de pesquisa com o professor Natan. Então, eu gostaria de agradecer a Cíntia também por ter aceitado o convite de fazer a apresentação formal do Natan, e passo a palavra, então, imediatamente para a Cíntia. Eu só vou pedir para que todos, depois que a Cíntia fizer a apresentação, que desliguem suas câmeras e seus microfones, porque hoje é dia do Natan, pelo menos até o final da primeira etapa, tá? Então, muito obrigada a todos. Cíntia, por favor. Bom, pessoal, boa tarde a todos, em especial o professor Natan. Na verdade, está sendo um grande prazer para mim estar aqui hoje apresentando, né, o professor. A história dele se confunde um pouco com a minha história também, né, porque eu entrei em 2010, em 2011 o professor Natan já veio trabalhar comigo como mestrando, e depois como doutorando, como a professora Débora comentou. Mas, em linhas gerais, o professor Natan fez graduação aqui conosco, no nosso curso de graduação em Engenharia Química, depois iniciou seu mestrado em 2011 no nosso programa de pós-graduação, realizou seu doutorado também junto ao nosso programa de pós-graduação, fez um doutorado sanduíche na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e interessante comentar que o doutorado dele foi realizado num tempo relativamente curto, né, professor Natan? Depois ele pode até comentar, porque ele realizou o concurso ainda com o título de mestre que ele tinha, passou e daí defendeu o seu doutorado para poder, então, finalmente assumir o seu cargo, né, que ele vem desenvolvendo hoje com todo esse brilhantismo, né, com todo esse trabalho que vem sendo realizado em nível de graduação, em nível de pós-graduação, seja no ensino, seja na pesquisa, e recentemente, inclusive, foi para realizar uma atividade como professor visitante, né, na TUE, na Holanda, né. Então, eu posso dizer com muito orgulho que trabalhar com ele, né, seja anteriormente na condição de orientando e hoje como colega e parceiro de laboratório, tem sido um grande prazer e com certeza tem aí um caminho a trilhar de muito sucesso, isso eu tenho certeza. Professor Natan, eu acho que eu já falei demais, eu passo a palavra agora para você, para poder, então, fazer a sua apresentação. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero dizer aqui que é um prazer imenso estar aqui, participando deste evento, tá? O coração bate mais forte, para falar bem a verdade para vocês, tá? Me sinto bem emocionado, na verdade, de estar aqui, porque
vejo aqui na audiência, né, vários que foram meus professores ao longo de toda essa trajetória, desde a minha graduação, mestrado, doutorado no EQA, e hoje somos colegas, né. E também vejo aqui muitos estudantes, tanto da pós-graduação, né, pesquisadores do pós-ENC, alunos também da graduação, e isso é de uma responsabilidade gigante, então, estar aqui, né, também nessa posição, tá? Eu tenho consciência disso, vou assim, procurar nesse período, primeiramente vou falar um pouco, explanar um pouco, e no final, como já é de praxe, aqui estar aberto para questões e procurar ter aqui um período de bastante interação. Gostaria muito da participação de vocês, tá, no final, para que tenhamos um período bem frutífero aqui de discussão. Bom, acho que eu vou falar um pouquinho, então, inicialmente sobre mim, sobre, né, origem e etc., um pouco da minha trajetória, né, até chegar aos dias de hoje. Bom, eu sou catarinense, sou aqui do estado de Santa Catarina, nasci no sul do estado, uma cidade bem pequena, na região de Criciúma, né, sou de uma família humilde, né, de origem humilde, mas, assim, desde muito jovem, fui muito, assim, focado nos estudos, isso eu preciso confessar para vocês, assim, sempre foi algo que, desde do ensino fundamental, ensino médio, assim por diante, eu era realmente, assim, muito aficionado né, por estudar e por ganhar, ter boas notas, naturalmente, etc., e fez parte sempre da minha vida, desde lá do início, então, desde da minha infância, desde do meu ensino fundamental e ensino médio, né? E nesse meio tempo surgiu a engenharia química na minha vida, né? Que eu tenho certeza que foi, sem dúvida alguma, se não a melhor escolha, uma das melhores escolhas que eu fiz até hoje na vida, né? Que é uma profissão da qual eu me orgulho muito. Muitos daqui já são formados, já são engenheiros químicos e tem que se orgulhar muito. Aqueles que estão em formação também podem bater no peito e se orgulhar de estar numa carreira na qual vocês têm a oportunidade de fato, trabalhar um pouquinho, colocar um tijolinho ali na construção de um novo mundo, de um mundo melhor, né? Os engenheiros químicos têm e terão cada vez mais um papel muito relevante na nossa sociedade, tá? Então, é motivo de muito orgulho essa profissão, né, que eu escolhi lá atrás, que muitos dos colegas aqui escolheram, e para os alunos de graduação que estão ainda trilhando esse caminho, tenho muito orgulho disso, tá? Basicamente, eu iniciei, na época, contando a minha trajetória inicial, comecei minha graduação na Unisul, na Universidade do Sul de Santa Catarina. Sempre tive sonho, na verdade, de estudar aqui na UFSC, mas devido à minha condição financeira, na época, né, da minha família, para mim era um tanto quanto inviável me deslocar para Florianópolis. Sou filho único, e também isso me pesou bastante, né, era um tanto quanto inviável esse deslocamento. E na época, o que me foi factível foi esse início da graduação, então, na Unisul, que era mais próximo de casa. Eu trabalhava um período e estudava à noite, né? Então, tinha aí um tempo parcial de estudo. E daí que acabou sendo um diferencial que certamente mudou a minha trajetória e que certamente contribuiu muito para eu ter chegado até aqui, foi uma iniciação científica que surgiu lá naquela época. Então, desde a segunda fase da minha graduação, então, eu comecei a iniciação científica, inicialmente com projetos dentro da universidade, né, projetos orientados ali, tocados nos laboratórios no qual eu fazia parte. Entretanto, nesse meio tempo aí, surgiu uma oportunidade de uma interação com uma empresa, um determinado grupo aí de investidores, que estava, então, desenvolvendo uma nova tecnologia, inclusive baseada em biotecnologia, né, um processo para a desnitrificação de água subterrânea usando micro-organismos suportados, né. Então, foi nessa ocasião, nessa altura, né, que essa empresa na qual eu estava vinculado ainda, lá como aluno de iniciação científica, né,
mudou-se aqui para Florianópolis, abriu aqui um escritório, um centro de pesquisa, vamos dizer assim, um pequeno laboratório, mas muito bem equipado, e demandou, então, um deslocamento, né, meu e dos colegas que estavam envolvidos nesse projeto para Florianópolis, né, isso em meados da primeira década, então, aí do século atual, né. Então, isso permitiu, então, que eu viesse para Florianópolis, bancado por essa empresa, que custeou tudo, né, eu tinha lá um salário, tinha também toda a moradia, etc. Foi realmente algo muito, muito importante na minha vida, isso tudo que aconteceu nessa época. E surgiu, então, naquela altura também uma possibilidade de transferência para a UFSC, que acabou, então, casando com tudo aquilo que eu já tinha de plano, né, que eu tinha de meta lá no meu início, né, que era estudar aqui na UFSC. Sempre foi um sonho meu. E então, felizmente, eu acabei conseguindo, né, essa transferência lá naquele período e dei continuidade, então, à minha graduação aqui na EQA. Isso foi lá bem no início da minha graduação, tá? Acabou não afetando tanto o curso da minha trajetória na graduação. E então, iniciei aqui a minha graduação na UFSC, no departamento, né, que todos nós aqui conhecemos, e ainda dividia o meu tempo entre o estudo, agora em período integral, né, não mais à noite, e o trabalho, né. Eu trabalhava, só que, felizmente, o laboratório era em casa, então era realmente uma condição que, para quem gosta de pesquisa, vamos dizer assim, é uma condição dos sonhos, né? Eu tinha um laboratório literalmente em casa, né, e eu trabalhava à noite, fim de semana, de madrugada. Nós tínhamos um reator lá, contínuo, com micro-organismos imobilizados, testávamos biomassas, materiais suportados poliméricos, tínhamos todo o aparato de análise e assim por diante. Nesse período também o professor Hugo Moreira Soares esteve envolvido nesse projeto, ele prestava orientação para um colega meu que era mestrando no POSENC, nesse projeto, né, e montamos um piloto. Eu tive um período em Natal, no Rio Grande do Norte, onde montamos um piloto lá em uma escala razoável, de 5 metros cúbicos por hora, onde demonstramos a viabilidade da tecnologia junto à CAERN, lá, o setor público, uma empresa pública ligada ao governo do Rio Grande do Norte. Demonstramos a viabilidade da tecnologia, funcionou super bem, voltamos, continuamos desenvolvendo essa tecnologia. Então, assim, foi algo que realmente me permitiu uma grande aproximação também com o setor produtivo, né, com o setor industrial, que foi também um ponto, assim, que desde o princípio me cativou muito. Eu sempre gostei muito, sempre me fascinou muito essa interação entre a universidade e a indústria, tá? É algo que eu ainda hoje procuro, assim, me envolver mais com isso, né, desenvolver esse lado. Eu sei que ainda há um longo caminho a trilhar nesse sentido, mas sempre foi algo que me fascinou. Eu acho que essa interação universidade e indústria, ela é muito frutífera, e nós precisamos fomentar cada vez mais, né. Então, ok, nós tivemos lá um investimento na época, foi um período realmente muito bom, né, de grande avanço, de grande crescimento pessoal e profissional. Eu concluí, então, a minha graduação, isso foi lá em 2011, então não muito tempo atrás, né, comparado a colegas que falaram no evento aqui de egressos anteriormente, que fizeram parte das primeiras turmas do POSENC, eu me sinto aqui realmente muito novo. Mas, então, em 2011, terminei a minha graduação e iniciei o meu mestrado no POSENC, né. Também aqui já quero destacar aqui, né, adiantar, que foi também uma decisão muito, muito acertada de minha parte, né. A primeira talvez tenha sido lá, então, pensando do ponto de vista profissional, né, a escolha da carreira, né, de engenheiro químico, talvez não, com certeza foi, e uma outra decisão muito acertada foi, então, iniciar a minha pós-graduação no POSENC, né. Isso é algo que também, aqui falando para vários alunos nossos aqui de graduação que estão presentes, tenham consciência, pessoal, tenham certeza,
que continuar aqui no pós-ENC, mesmo que você fez a sua graduação no departamento, no EQA, iniciando depois o mestrado, dando continuidade aos seus estudos, num programa de excelência, como é o pós-ENC, num programa de nível internacional, vocês estarão tomando, sem dúvida alguma, também uma grande decisão, uma decisão muito acertada na vida de vocês. Não tenham dúvida em relação a isso. Então, nesse período, logo lá no início do meu mestrado, eu ainda estava vinculado a essa empresa, mas por alguns motivos aqui que fugiam à nossa alçada, devido a questões contratuais, devido a questões de negociação, com as empresas públicas envolvidas, esse negócio foi deixado em stand-by, né? Chegamos a depositar, na época, 2 patentes em relação a esse processo, algo que eu até hoje me orgulho bastante, ainda quando estava na graduação, ainda numa iniciação científica, ter participado, então, dessa redação de patentes, que inclusive viraram PCT, né, foram depositadas internacionalmente, também algo que foi muito importante. Eu achei isso realmente muito enriquecedor, né, naquele período. Então, iniciei o meu mestrado, e devido a esses motivos que eu falei, motivos de ordem maior, esse negócio foi deixado em stand-by. Então, nessa ocasião, lá em 2011, né, também era uma área que eu tinha muito interesse, tá, que eu tinha um grande apreço desde a minha graduação pela área de modelagem matemática e de simulação computacional. Tá? Então, apesar desse trabalho todo que eu desenvolvia lá na minha iniciação científica, também em parceria com essa empresa, nesse projeto no qual eu estava envolvido, tudo ser majoritariamente experimental, né? Desde a minha graduação eu tinha muito interesse e usava aí softwares paralelamente à graduação, de simuladores de processos, aprendi algoritmos, né? Desde a minha graduação, então, eu sempre, paralelamente a esse trabalho que eu já desenvolvia também, procurei incrementar esse meu conhecimento nessa área numérica, nessa área computacional, porque sempre me chamou atenção, e hoje eu não tenho dúvida que é uma área que o engenheiro químico precisa, sem dúvida alguma, dominar. Tá? O engenheiro químico do futuro não é um profissional plenamente capacitado se ele não tiver domínio dessas ferramentas. Nós precisamos disso, ok? Então, comecei a trabalhar com a professora Cíntia Soares, no meu mestrado, algo também do qual me orgulho muito, tá? E iniciamos, então, um projeto na área de simulação computacional. Esse meu trabalho, na época do meu mestrado, envolvia, então, escoamento multifásico, misturas multicomponentes, mudança de fase, usando fluidodinâmica computacional. Foi, então, a primeira ocasião no qual eu tive a oportunidade, então, de começar a desenvolver formalmente, vamos dizer assim, esse meu desejo, né, de trabalhar com modelagem, simulação computacional, lá em 2011. E, sim, o mestrado foi realmente um período de grandes desafios, vamos dizer assim. Era um tema que, na época, era bastante desafiador, sem dúvida alguma, como é para muitos, sem dúvida alguma. Eu quero aqui dizer também para vocês o seguinte, gente, é muito normal que você tenha, todos nós temos diferentes níveis de maturidade ao longo da vida, então, aquilo que, para mim, na época, era desafiador, hoje, em muitas situações, eu tenho, assim, muita felicidade em dizer isso, já superei esses desafios, mas isso é normal para todos. Então, já quero também aqui dizer para vocês o seguinte, os desafios são comuns e nós temos que encará-los, tá? Mesmo que você esteja lá encarando alguns desafios que você pode considerar ali intransponíveis ou difíceis de transpor na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, considere isso algo extremamente normal, faz parte, você só evolui se você é exposto a desafios, ninguém evolui quando não tem desafios, tá? E os desafios, então, fazem parte de um crescimento, tanto profissional quanto pessoal, tá? E são esses desafios que nos levam além, que nos fazem dar passos adiante. Se você não for exposto a isso, se você não tiver desafios na vida, você
fica numa zona de conforto, você não dá passos adiante. Nós precisamos disso para nos desenvolver, tá, gente? Então, aquilo que era um desafio na época foi muito ali prazerosamente vencido, vamos dizer assim, né? E pude, então, terminar meu mestrado e avançar para o doutorado. No doutorado, trabalhei, então, com a professora Cíntia Soares também, com intensificação de processos em sistemas microfluídicos, né, chamada engenharia de microsistemas, né? Um pouco diferente em relação ao tema original lá do mestrado, mas também na área, então, de simulação computacional, modelagem matemática, simulação numérica, já envolvendo uma parte experimental e focando em microfluídica, que também vou aqui advogar em causa própria, né, uma área que eu acho fascinante e eu acho que é o futuro, tá? Também para muitas aplicações na engenharia química. Essa intensificação dos processos químicos compactando equipamentos. Então, você trabalhar, por exemplo, com a síntese de compostos de alto valor agregado, utilizando microreatores, por exemplo, sistemas integrados de separação. Você tem hoje microdestilação, microabsorção, e assim por diante. Tudo isso, principalmente num contexto de química verde, né? Uma green synthesis, onde você pode, então, sintetizar nanopartículas, nanomateriais, sintetizar, então, compostos intermediários farmacêuticos, por exemplo, polímeros, catálise, uma biocatálise, uma catálise enzimática em microcanais, assim por diante. Eu vejo isso como sendo uma tendência muito forte na engenharia química, porque permite você trabalhar com altas taxas de transferência de calor, altas taxas de transferência de massa, você, então, minimiza as limitações ao transporte, maximiza a velocidade de ligação e, consequentemente, conversão, permite você trabalhar com faixas de seletividade muito interessantes, ou seja, você entra no chamado flow chemistry, né? Uma área muito interessante aí, a interface entre a química e a engenharia química. Tá? Então, foi neste contexto que eu fiz o meu doutorado, né? E como a professora Cíntia falou, ainda lá em 2016, eu não tinha ainda terminado meu doutorado, então surgiu uma possibilidade de um concurso, no qual eu prestei esse concurso no departamento, e felizmente, né, fui então aprovado em primeiro lugar nesse concurso. Ainda tinha um período do meu doutorado, acredito que um ano e meio ainda de doutorado, mas eu já tinha todo um desenvolvimento da minha pesquisa, documento e tudo mais, já estavam num estágio avançado que me permitiram, então, já defender naquela altura, né? Meu doutorado, então, em 2016, final de 2016, defendi meu doutorado, dia 14 de dezembro de 2016, sendo que havia sido aprovado no concurso, então, no final de novembro de 2016. Tá? Mas também aqui é importante destacar que eu fui professor substituto também no departamento por um ano, né? Não foi diretamente, digamos assim, não cheguei em seco ali. Um ano antes, ao longo desse ano, então, de 2016, eu já havia prestado um concurso para professor substituto, no final de 2015, e atuei, então, em 2016 como professor substituto, 2016-1, 2016-2, 2 períodos. Então, fevereiro de 2017 foi o período, então, né, no qual eu tomei posse do cargo, como professor, então, adjunto, né, no departamento, e aqui estou. Né, então, já se passam aí alguns anos, né, o tempo passa muito rápido. Aqui estou nessa situação, né, nessa posição como professor, então, adjunto no departamento, né. Para quem não conhece a carreira, né, todos os detalhes, né, nós temos, hoje em dia, né, a estrutura da carreira do magistério superior professor adjunto, a entrada na carreira, né, 4 níveis, professor associado, 4 níveis, professor titular, né. Nós temos aqui vários que já são professores titulares, né, que é o topo da carreira. Isso são progressões, né, que acontecem ao longo do processo aí ao longo do desenvolvimento da carreira, tá? Então, gente, bom, como professor do departamento, professor adjunto do departamento,
Já tive a oportunidade, então, de ministrar aí diferentes disciplinas, cálculo de reatores 2, análise e simulação de processos, são as quais eu ministro hoje, né, as disciplinas que eu estou ministrando, mas já passei por fenômenos de superfície, laboratório de operações unitárias dos fenômenos de transportes, aplicações de ferramentas computacionais na solução de problemas de engenharia química e assim por diante, tá? Então, e disciplinas também da pós-graduação, como simulação numérica de fenômenos de transportes, engenharia e projetos de reatores químicos, aplicação de química de superfície e catálise heterogênea, né, em processos catalíticos, e assim por diante. Essas são as principais disciplinas até o momento. Em 2019, né, no período ainda pré-pandemia, já parece que faz um século isso, mas em setembro de 2019, então eu tive a oportunidade de passar um período como pós-doutorado, né, na Universidade de Eindhoven, né, na Holanda, né. Foi um período, assim, muito produtivo, gente, e de grande crescimento, porque oficialmente lá na universidade eu fui registrado como professor visitante, então isso foi muito interessante porque no sistema, em toda a estrutura lá da universidade, eu era literalmente um professor do departamento, né, como professor visitante. E foi um período no qual eu trabalhei lá com o professor Timothy Noel, né, que era o meu supervisor. Hoje ele não está mais na Universidade de Eindhoven, ele foi promovido a full professor, que é o equivalente a professor titular na Universidade de Amsterdã, também na Holanda, na cadeira de Flow Chemistry, né. Timothy é uma pessoa com a qual eu e a professora Cíntia mantemos uma relação muito próxima, né, realmente hoje ele é um grande amigo, diria assim, e particularmente eu já tive a oportunidade de dizer para ele, assim, que eu vejo ele como um grande candidato a um prêmio Nobel no futuro, né, eu tenho particularmente essa visão acerca dele, em relação ao que ele vem desenvolvendo. Mas não só isso, tive a oportunidade de conversar com muitos professores do departamento, também sobre ensino, não só sobre pesquisa, sobre ensino, contato, obviamente, com todo o grupo lá, com os pesquisadores, né, em nível de pós-doutorado e doutorado e assim por diante. Também, nesse período, foi possível, e é algo que eu sinto muito orgulho disso, de participar, então, de uma forma, vamos dizer assim, informal, né, não oficializado na universidade, mas, vamos dizer assim, informal, da orientação, então, de um doutorando, ligado ao grupo lá da universidade, na TUE, Departamento de Química e Engenharia Química, né. Isso também é uma informação muito interessante, algo que eu acho muito, muito interessante, né. Eles juntaram engenharia química e química, e trabalham muito na interface, no mesmo departamento. Que acabou resultando num convite, né, isso também eu acho muito legal, recentemente, para compor, inclusive, a banca, né, de doutorado desse estudante, desse candidato ao doutorado, né, que será agora em setembro. Tem algumas características diferentes, então essa banca ela se estende por alguns meses, então ela já está acontecendo. Mas a defesa em si, a cerimônia, vamos dizer assim, acontecerá em setembro deste ano, né, e também é um fato que me deixa, assim, muito feliz e orgulhoso disso, né, de já estar aqui participando, então, do julgamento, né, dessa tese, lá da Universidade Holandesa, né. Por mais novo, vamos dizer assim, né, que eu possa ser, já estar já estar exposto a esse ambiente internacional, já estar exposto a esses desafios e a essas oportunidades, realmente é algo que me alegra muito e me deixa muito orgulhoso da trajetória toda, né, e da carreira que venho construindo no departamento, né. Então, como eu falei para vocês no começo, é algo assim que me deixa um pouco assim emocionado e faz meu coração bater mais forte aqui, é um tanto quanto, digamos, diferente, né. Você ter, por exemplo, como foi no meu caso, ter estudado, fui aluno da maioria dos professores aqui presentes, né, estudei com eles, então fui aluno deles, hoje são meus colegas, né, então
hoje nós temos uma relação, né, de colegas de trabalho, enquanto no passado foram meus professores, desde a minha graduação, né? E isso é misto aí de emoções, né, vamos dizer assim, você estar nessa condição. E o que também me alegra muito, né, e é um motivo de muito orgulho para mim, é ter a oportunidade de ter continuado trabalhando com a professora Cíntia, que foi minha orientadora desde o meu mestrado, no meu doutorado, e juntamente com o professor Riela, né, o professor Humberto Gracia Riela, que já vinha tocando o LabMac, Laboratório de Materiais e Computação Científica, hoje, antigamente Laboratório de Materiais e Corrosão. Estamos trabalhando aí hoje para construção, né, e manutenção e crescimento, construção de um grupo que seja um grupo de referência na pesquisa, não só na universidade, mas no Brasil e no mundo, né? Estar do outro lado da moeda, vamos dizer assim, não diria outro lado, talvez essa não seja a expressão mais adequada, mas estar na outra posição, agora falando para os estudantes aqui presentes, né, é um desafio em tanto, porque quando você está na posição de professor, e professor do magistério superior, né, um docente do magistério superior, não envolve apenas o ensino, então aquilo que vocês veem, e para os alunos de graduação também, aquilo que vocês veem em sala de aula, é apenas uma fatia, um pedaço das nossas responsabilidades, né, um docente da carreira do magistério superior, ele tem responsabilidades tanto com o ensino, quanto na pesquisa, na extensão e na administração, né? Por exemplo, no LabMac, hoje nós temos em torno de 30 pesquisadores, desde nível de pós-graduação, pós-doutorado até iniciação científica, envolvidos. Isso, particularmente da forma como a gente trabalha no LabMac, muito integrado, né? Professor Cíntia, professor Riela e eu, nós estamos, então, literalmente envolvidos em todos os trabalhos, né? Isso faz com que tenhamos uma responsabilidade sobre a carreira de 30 pessoas. E vocês não têm ideia de quanto isso é desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Porque talvez o maior produto, aquilo que um professor, né, pode entregar para a sociedade é a formação de recursos humanos altamente qualificados. Nós, na nossa carreira, no nosso dia a dia, vocês, como pesquisadores, quem está, né, em mestrado, em doutorado, estão certamente envolvidos com a produção de artigos científicos, as suas dissertações, as suas teses, patentes, envolvidos nos projetos, com parcerias, com a indústria, outras universidades e assim por diante. Mas, sem dúvida alguma, o maior produto, entre aspas, né, a maior entrega não é lá o artigo, não é uma dissertação, não é uma tese, é você. Você como um pesquisador que vai depois, ao ter seu título de mestrado, ao ter seu título de doutor, né, vai poder atuar na sociedade como um agente de transformação, que tanto nós precisamos hoje em dia, né? Estamos vivendo tempos muito estranhos, eu diria, mas também vejam que é um momento em que a ciência está tendo um papel muito relevante e sendo colocada no foco. Isso é uma oportunidade que toda crise gera uma oportunidade, e essa é uma oportunidade muito interessante, porque vocês podem olhar o noticiário, ao ligar no noticiário, ao acompanhar tudo o que está acontecendo, vocês vão ver a ciência sendo confrontada com fatos aí mirabolantes, fatos não muito, que não convém aqui comentar, mas que estão colocando a ciência em evidência, que estão colocando a ciência numa situação muito relevante na sociedade. E isso está fazendo com que toda a sociedade, mesmo aquela que não está diretamente envolvida com a produção da ciência, com a academia, ou com órgãos formais, né, da nossa sociedade, está tendo contato, então, com isso, né? Com o que é ciência, qual a importância da ciência e, mais do que tudo, tendo contato com a verdadeira, a absoluta verdade, né, que é a ciência. A ciência é a busca pela verdade, como todos vocês sabem,
A verdade, obviamente, não existe uma verdade única e absoluta. A carreira de cientista é uma carreira que nunca acaba, a caminhada nunca termina, nós nunca vamos colocar um ponto final, chegar numa situação em que podemos dizer que sabemos tudo, não precisamos mais estudar, não precisamos mais pesquisar. Se soubéssemos tudo, não precisaríamos mais ir para o laboratório, não precisaríamos mais desenvolver nada, porque tudo já estaria resolvido. E sabemos que não é assim, sabemos que os desafios surgem diariamente, constantemente. Hoje em dia, nós temos aí o desafio da pandemia, que ainda nos assola, mas, felizmente, já vemos aí luz no fim do túnel, graças à ciência, mas outros desafios surgirão. Nós temos aí pela frente os desafios do aquecimento global, né? E se hoje nós temos que agradecer muito, e somos muito gratos aos nossos colegas da área da saúde, né, que realmente são heróis, os engenheiros químicos vão ter um papel muito relevante nos desafios futuros. Eu trago aqui diferentes desafios na área de energia, né, os desafios energéticos, sustentabilidade, reutilização, né, de resíduos, enfim, posso citar aqui N desafios nos quais nós, como engenheiros químicos, estaremos no front de batalha, tá? Eu diria, então, assim, que não há, na minha visão, lugar melhor para você estar hoje do que numa universidade, do que num banco escolar, mesmo que neste momento virtual, né, do que sendo formado como cientista, como engenheiro em nível de graduação e depois como cientista em nível de mestrado e doutorado. Não há hoje e nunca haverá, né, talvez um lugar melhor para você estar do que dentro de uma sociedade que trabalha em função do conhecimento, que trabalha em função do desenvolvimento da humanidade, tá? Que é essencialmente a academia e os órgãos formais, né, da nossa sociedade, que se pautam pela busca, né, do desenvolvimento científico. Tá? Então, tenham certeza, gente, tá? Tenham certeza disso, de que vocês estão, primeiramente, tá? Quem está aqui na nossa audiência, que é vinculado ao POSENC, num nível altíssimo, vocês fazem parte de um programa de nível de excelência internacional, né? Hoje nós somos conceito CAPES, 7 na CAPES, e vocês fazem parte, né, daquele grupo de pessoas que vai, no presente e no futuro, impactar a nossa sociedade. E aqui eu quero, então, fazer um link também com algo que eu já falei lá atrás, né, aquilo que eu falei sobre essa interação entre academia e indústria. Vocês podem olhar para os desafios que surgem aí hoje na nossa realidade em relação a vagas na academia e etc. Isso pode, por vezes, criar um certo temor em vocês, mas não sejam assim, não tenham esse temor, tá? Por quê? Essa não é a única rota, não é a única via, tá? Nós formamos profissionais altamente capacitados, altamente preparados, né, que essa é uma das missões do POSENC, não só para atuarem na academia. Essa é uma possibilidade muito interessante, sim, né? Mas para também atuarem lá no setor produtivo, na indústria. O Brasil tem uma demanda gigante, gente. O Brasil tem necessidade infinita, eu diria, né, de mão de obra qualificada que realmente faça acontecer. Nós precisamos, e vocês são, né, vocês são justamente as pessoas mais capacitadas, as pessoas preparadas para isso. Para quem sabe abrir uma startup, para quem sabe desenvolver tecnologia que possa ser no futuro licenciada na forma de uma patente, né? E não pense em pequeno, nunca pense em pequeno. Como eu falei lá atrás também, nós não damos um passo adiante, nós não avançamos se não nos desafiarmos, se não formos desafiados também, né? Então, nunca pense em pequeno, pense em grande, tá? Vejam o mestrado de vocês e o doutorado de vocês também como uma oportunidade de desenvolver tecnologia, pensando já, quem sabe, num negócio, quem sabe no futuro conseguir, então, abrir uma startup que vai desenvolver
você, obviamente, como profissional, o grupo no qual você trabalha, mas também o seu local, a sua cidade, o seu estado, e contribuir para o país. Nós precisamos de tecnologia de ponta no país, tá? E, sem dúvida alguma, os mestrandos e os doutorandos do POSENC estão nesse fronte, tá? Aqueles que são altamente capacitados para mudar a história desse país, tá? Que todos nós nascemos sempre com essa visão de que o Brasil é o país do futuro, né? E o Brasil, de fato, ele tem tudo para ser um país de ponta, gente. Nós vivemos num país com todos os recursos, com uma gente muito boa, muito capacitada, né? Que tem muita energia, né? Quando você trabalha com, obviamente, muitos aqui já têm a oportunidade de trabalhar com pesquisadores do exterior, e hoje, né, junto com o grupo no qual eu trabalho, tenho tido a oportunidade não só com o Timothy, mas também com outros pesquisadores da Holanda, Bélgica, Alemanha, Reino Unido, Portugal, e também dos Emirados Árabes, interagir com essas pessoas, e você vê que o brasileiro não está, certamente, obviamente, atrás de ninguém, tá? O brasileiro, ele não tem nenhum gap intelectual, obviamente, com ninguém no mundo. Aliás, o brasileiro, ele tem uma energia, uma garra, devido justamente àquilo, né, que temos que desenvolver para avançarmos aqui diante da nossa realidade no país, uma energia, uma garra que ele coloca numa posição única. O brasileiro, quando vai para o exterior, ele consegue fazer coisas, né, consegue fazer trabalhos magníficos, numa posição totalmente de igualdade com qualquer pesquisador de qualquer país do mundo. Não tenho dúvida em relação a isso. Tá? Então, nós vivemos num país com uma gente muito boa, com muita energia, com muita garra, temos muitos recursos, tá? E temos tudo para ser um país de ponta. Infelizmente, a nossa realidade, hoje, se você olhar para a nossa realidade hoje, no dia de hoje, e né, nesse período em que estamos vivendo, pode não ser convidativa isso, mas saiba também que tudo é passageiro, né? Não olhe para a nossa realidade, tome isso como sendo absoluta. Isso tudo passa. Nós vivemos em muitos ciclos também, né? Coisas que vocês, porventura, já observaram, conseguiram viver no passado, e podem estar se sentindo frustrados, né? Por eventualmente não estarem mais vivenciando isso. Tenho certeza que em breve terão oportunidade de ter acesso àquela realidade, ou talvez até melhor. Mas também tenho certeza que passa por nós, e não podemos depender de ninguém, passa por nós a garra, a vontade de fazer, tá? Não podemos só depender, digamos, dos nossos governantes, olharmos apenas para isso. Passa por nós cidadãos, por nós da academia, por vocês que estão na pós-graduação, para quem está na graduação, todos aqueles que estão sendo capacitados, e vejam que vocês estão no mais alto nível de capacitação, pensando em estarem numa graduação de excelência, numa pós-graduação de excelência, num programa de excelência internacional. Então, se nós não formos aqueles que olharem para nós mesmos e vermos em nós potencial para mudar a nossa realidade local, né? Ou seja, as pessoas com quem convivemos no nosso estado, no nosso país, quem mais, gente? Então, nós temos, sim, tudo, tá? Nós temos investimento, recebemos investimento justamente para isso, nesse período escasso tem sido investimento, mas ao longo do tempo, né? Justamente para que possamos ser agentes de transformação, tá? Então, deixo aqui essa mensagem, tá? Para todos que estão na graduação, na pós-graduação, mestrado e doutorado, vocês todos são agentes de transformação. Eu também, e todos os meus colegas aqui que são professores do departamento, todos nós somos agentes de transformação. E todos nós, à medida que você vai tendo cada vez mais responsabilidades na vida, isso traz cada vez mais também compromisso em impactar as pessoas. Então, é o que eu falei para vocês anteriormente, é um orgulho para mim muito grande hoje estar nessa outra posição,
digamos assim, de hoje estar formando pessoas, juntamente com os meus colegas, no grupo em que eu atuo, e tendo essa possibilidade, então, de formar pessoas que serão líderes na sociedade, pessoas que vão ter a oportunidade depois de replicar em cadeia, vamos dizer assim, impactar novas pessoas, que vão impactar novas pessoas, e isso, todo esse movimento, toda essa cadeia de eventos, é sim o que vai transformar a nossa sociedade, que vai fazer o Brasil ser um país melhor, que ele tem tudo para ser um país exemplo mundial. Só precisamos, então, vencer algumas resistências, né, algumas barreiras que todos nós conhecemos muito bem quais são. Né? Então, gente, basicamente era essa mensagem que eu queria trazer aqui inicialmente para vocês, né? Então já me alonguei também um pouquinho no tempo e queria então agora deixar aberto aqui para uma discussão. Gostaria muito de interagir com vocês, de conversar um pouco, ter um debate. Gosto muito da interação, tá? Nas aulas também, apesar desse meio remoto, às vezes não propiciar muito isso, mas eu gosto muito de interagir, de debater, de conversar, tá? Então, nesse período final, será um prazer para mim se pudermos conversar um pouco, debater. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, ou algo para colocar, será um grande prazer. Muito obrigada, Natan. Antes de passar a palavra para a nossa anfitriã, para que ela conduza a próxima etapa, eu gostaria de te parabenizar e dizer que é um orgulho muito grande para a gente, Natan, porque tu mencionou, né, os palestrantes dos eventos anteriores, e nós tivemos 2 representantes da primeira turma de mestrado e que nem tiveram a formação completa no pós-ENC, porque nós não tínhamos doutorado naquela oportunidade. Né? Então, dentre os convidados, né, e inclusive já dando spoiler aí para a nossa segunda temporada, tu representas o EQA, né, porque tu fez a graduação, o mestrado, o doutorado, participou da construção da carreira da Cíntia, que é uma professora jovem também, dentro do pós-ENC. Então, eu gostaria só para deixar uma mensagem, muita coisa que tu falou, né, a gente, colega de trabalho, eu não sabia do início da tua trajetória, então é sempre um momento muito interessante, né, e tu relatou aí a emoção desse momento. Para mim é sempre uma emoção, está sendo uma emoção participar desse evento, porque é muito legal, né, ver um ex-aluno nosso, e nesse caso em específico, um colega de trabalho. Então eu fico muito orgulhosa de te ter aqui, né, como um egresso do pós-ENC, na sua totalidade, mas também como um colega de trabalho hoje, um pesquisador brilhante na área, apesar de tão jovem, né, comparado aí, como tu bem colocou, as palestras, né, as apresentações que nós tivemos anteriormente. E gostaria de dizer também que nós seguimos uma certa aleatoriedade, né, então aqui eu gostaria de deixar registrado que dentre os docentes permanentes do pós-ENC, o Natan é o último, né, doutor formado pelo pós-ENC. Então, ele representa realmente a juventude, né, dentro do nosso programa hoje, né, lá no máximo como docente permanente, atuando na formação já de recursos humanos de alta qualidade, mas tendo toda a sua formação dentro do programa. Então, aquele hashtag orgulho de ser pós-ENC se aplica muito ao teu caso, tá? Então, eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho de te ter no nosso grupo. E aí, agora eu passo, então, a palavra a Cíntia, para que ela conduza, e principalmente aos colegas, né, aos que estão aqui participando e ficaram até o final, com certeza tem alguma pergunta, alguma dúvida, né, algo a acrescentar, e até que a gente possa interagir um pouquinho. Então, muito obrigada de coração, Natan, por ter aceitado e pela brilhante apresentação. Vamos lá, crianças? Bom, Natan, parabéns pela sua apresentação. Eu acho que você colocou também em questão aqui alguns problemas, né, ou situações que nós, como pesquisadores, como cientistas, estamos encarando aí, que é um futuro incerto, mas que vai, com certeza, exigir de nós, engenheiros químicos, muito trabalho, muita pesquisa para poder resolver, né? Mas eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você, né?
O que você, nessa sua experiência no exterior, sentiu ou percebeu em termos de grandes diferenças no que diz respeito à formação de mestres e doutores, essa comparação Brasil e com base nessa experiência que você... E que chamou atenção? O que lhe chamou atenção nesse período que você esteve fora? Bom, obrigado, Cíntia, pela pergunta. Assim, me chamou muita atenção a forma como os holandeses conduzem a pesquisa. Eu gosto muito, particularmente, da forma, né, do Dutch Style of Life, né? Basicamente, eles têm algumas características particulares da cultura deles, né, que eu acho que impacta muito na forma como eles conduzem a pesquisa. Eles são extremamente objetivos, né? Tanto é assim que alguns detalhes aí que eu quero, então, compartilhar, né, que me chamaram a atenção, particularmente lá na Holanda, né? Em relação, por exemplo, à defesa, a cerimônia de defesa de doutorado, ela leva no máximo 1 hora, mas exatamente no máximo mesmo, não pode passar 1 minuto de 1 hora. Porque também, justamente, toda a arguição, ela acontece nos meses que antecedem por escrito, né? Então, não existe, diferentemente do nosso caso, a arguição não é ali ao vivo na hora, a arguição ela é por escrito no período anterior, né? Como se fosse uma revisão de artigo, então, né? Os membros da banca fazem os questionamentos, é passado para o candidato corrige, passa uma nova versão, os membros corrigem novamente, ou seja, um vai e volta, de modo que a defesa final é apenas uma cerimônia, né, de entrega do diploma, que ocorre na hora, como nossas formaturas aqui, né? Então, essa é uma diferença. E conviver lá no grupo, no dia a dia, também me fez ver muito, assim, essa diferença, assim, muito nessa linha da objetividade deles, assim, né, porque realmente reuniões não passam de meia hora e exposições em relação à pesquisa não podiam passar de 5 minutos. Então, eles realmente levam digamos, ao pé da letra a expressão tempo é dinheiro, vamos dizer assim. Onde tudo é realmente muito, muito rápido, muito objetivo nesse estilo deles, né? Mas é típico do holandês isso, né? Não só na academia, no estilo de vida deles, né? Em tudo eles aplicam isso. Mas, assim, a persistência, mas isso é também muito aplicável a vários dos nossos estudantes, né? Vários aqui no Brasil também aplicam isso, e idealmente isso deve ser também algo muito comum para todos, né? Isso é algo que nós temos que desenvolver em todos têm que ir para esse caminho, de ler muito, né? Realmente, os pesquisadores tinham, assim, vários, né, contatos, vários colegas lá do grupo de pesquisa no qual eu estava, que chegava às 7 da manhã, já estavam na frente do computador lendo, saía às 6, 7 da noite, estavam ainda na frente do computador lendo artigos, né? Ou seja, eles realmente leem muito, eles fazem uma busca muito exaustiva da literatura durante o seu período aí de doutoramento. Eu sei que aqui no Brasil, no nosso programa, vários fazem isso, obviamente, isso é comum, já, né, uma cultura que nós procuramos desenvolver, mas também quem ainda não tem desenvolvido, obviamente, é uma oportunidade de aprofundar isso, né, porque realmente ler muito e estar sempre no estado da arte é um requisito fundamental para inovar, né, para poder dar um passo além, dar um passo adiante na pesquisa que se faz, né. E basicamente isso, e obviamente um investimento, né, essa talvez seja a diferença mais marcante em relação ao investimento propriamente na pesquisa em relação aos órgãos, né. A Eindhoven, particularmente, está numa região muito rica da Holanda, que é a região do Brainport, devido justamente toda uma questão histórica lá, a cidade da Philips, e eles mantiveram toda
cultura que a Philips incutiu na cidade. Então, uma região realmente muito rica, com muitas empresas. Isso talvez seja uma das coisas que mais me chamou a atenção também. Tem muitas, mas muitas startups, muitas empresas de base tecnológica fundadas por ex-alunos ou por pesquisadores ainda vinculados à universidade. Isso é muito... você respira isso lá, você vive isso. São, digamos assim, empresas... É uma cidade que tem, por exemplo, a SML, que hoje em dia é a maior produtora de chip, né, para celulares, computadores do mundo. Chegou a ter em 2019 um faturamento bruto de 12 bilhões de euros, né, um grande conglomerado, e ao redor disso temos lá, tem lá uma série, mas realmente muitas startups, muitas empresas de base tecnológica, tá, vinculadas à universidade. Isso me chamou muita atenção. Então, particularmente a TUE, neste caso em específico, né, é a segunda universidade do mundo, né, nas estatísticas em relação ao número de publicações em parceria com a indústria. Só perde, vamos dizer assim, só está atrás da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então, está ali, mas o percentual é muito, muito pequeno de diferença. Então, uma universidade que publica muito com a indústria. Por quê? Porque justamente são empresas fundadas por ex-alunos que ainda continuam com vínculo ali nos laboratórios, nos grupos dos quais participaram. Então, talvez isso seja uma coisa que me chamou muita atenção. E é uma coisa que é o seguinte, eu vejo também um paralelo muito grande com Florianópolis. Nós vivemos numa cidade que é a cidade considerada um berço aí do empreendedorismo no Brasil, um berço da tecnologia. Eu vejo assim, um paralelo muito grande entre Florianópolis e Eindhoven, nesse caso, né? Trazendo aqui a experiência, com base na sua pergunta, assim, com base na experiência que eu tive lá nesse período. Eu vejo que Florianópolis tem tudo para ser um lugar assim. Nós temos um ecossistema aqui na cidade, né, no qual aqui a universidade está inserida, por conseguinte o nosso programa, que tem tudo para ser algo nesse sentido. Por que não desenvolver tão quanto, né? E só para fechar, então, esse grande investimento que eu falo não vem apenas, então, dos setores governamentais lá do país, que também é bem significativo, é bem expressivo, mas tem muito investimento justamente por parte desse ecossistema de inovação que se criou em torno da universidade. Então, eles realmente respiram aplicação tecnológica, desenvolvem e aplicam por meio dessas empresas, essas inúmeras empresas na cidade, na região, vinculadas à universidade. Isso traz, então, muito investimento massivo, que faz a universidade ter, então, muito recurso mesmo para pesquisa. Seria isso. Perfeito, professor. Eu acho que essa também, então, seria um outro nicho que talvez a gente tenha que trabalhar junto aos nossos orientandos, né? Abrir os olhos e dizer, existe um mundo fora da academia, né? Para você desenvolver sua carreira. E uma delas é justamente isso, o desenvolvimento de startups, algo que nós como docentes, precisamos também fomentar junto aos nossos alunos. Pessoal, mais alguma pergunta? Quem gostaria de se pronunciar, falar alguma coisa, perguntar, curiosidades, enfim. Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Nathan. Sou eu, Laís. Estão me escutando bem? Isso, tudo bem? Tudo bem. Professor, primeiramente, parabéns pela carreira e pela palestra. É motivador para nós. Fazia tempo que eu não tinha um contato, assim, com pessoas da academia. E a minha pergunta, professor, é o que o senhor nos orientaria a fazer? Porque, assim, o senhor falar para nós que somos cientistas, que somos do meio acadêmico, tudo isso que o senhor falou é entendível, é motivador. Mas quando a gente vai para uma sociedade que não nos valoriza, mas não nos valoriza porque não entende, como que a gente leva todo esse conhecimento, todo esse valor para as pessoas? Porque além de todos os obstáculos que a gente encontra da pesquisa, os desafios financeiros da academia, a gente encontra esse desafio humano também. Porque quando você chega em algum lugar e começa a falar que você é cientista, ou que você é pesquisador, ou que você é área da academia, muitas vezes pessoas que não são do meio acabam não entendendo e desvalorizando. Então, como o senhor, com a sua experiência, com o que o senhor já vivenciou, como nós
podemos nos comportar, como a gente explica para essas pessoas a importância que é a academia, o valor que isso tem para o futuro da sociedade. Bom, obrigado pela pergunta, Laís, realmente muito pertinente, né? Nós estamos vivendo dias atuais em que isso está numa escala macro, né? Isso que você acabou de perguntar é um desafio que não só nós encontramos, né? Vocês, você, eu, o professor Cíntia, a professora Débora, todos nós aqui envolvidos na UFSC, mas como vocês podem estar acompanhando, isso é uma realidade em todos os níveis, inclusive nos mais altos setores, os mais altos escalões do nosso governo federal. Essa é uma questão hoje que está muito à tona. E eu diria para você que nós vivemos dias onde realmente isso foi colocado numa situação muito às claras, vamos dizer assim. Por quê? Como eu falei em algum momento, né? Hoje em dia você liga a TV, você vê um debate sobre justamente a importância da ciência na sociedade. Então, queira ou não, isso acaba colocando ainda mais em evidência, isso, ao meu ver, está trazendo a ciência para uma evidência muito maior, colocando a ciência numa vitrine que está fazendo com que as pessoas, olha só, apesar de termos muitos que são contrários à vacinação, inclusive, né, mas as pessoas, a nossa sociedade está tendo, inclusive, então, a possibilidade, olha só, eu só tenho vacina devido à ciência, então, se eu não tiver cientistas pesquisando, se eu não tiver investimento em pesquisa, eu não teria vacina aqui no meu braço e estaria aí à mercê da Covid, né? Então, vivemos, então, um período que, infelizmente, temos que nos deparar com isso, porque certamente seria a situação ideal, uma situação na qual vivêssemos numa sociedade mais evoluída, onde tudo isso já fosse questão passada, né? Na qual as pessoas não houvesse esse debate. Ciência é relevante, ponto final. Ciência é importante para o desenvolvimento tecnológico, para a nossa saúde, para a nossa vida na Terra, né? E ponto final, não tem o que questionar, não tem o que debater. Isso é totalmente impensável um debate como esse, mas ok, essa é a nossa realidade, vivemos nessa realidade, nós temos então que debater. E como então convencer as pessoas? Eu acho que o argumento é totalmente, o argumento é absoluto, Laís, não há, digamos o seguinte, não há um argumento contrário que seja relevante o suficiente para que você não tenha, digamos assim, possibilidade de convencer essa pessoa, porque o argumento pro lado da ciência, ele é absoluto, ele é total, né? E realmente, o que me entristece muito é certamente o que entristece todos nós, é aquilo que observamos, é o fato de que ainda temos que falar isso, né? Não vivemos numa sociedade evoluída o suficiente para termos que falar isso, da importância da ciência, que é importante investir na pesquisa, que é importante termos pesquisadores de ponta, isso deveria ser já assunto passado. Enfim, essa é a minha questão. É algo que não faz sentido, tá? Mas, quem sabe, no futuro próximo, talvez a pandemia e os desafios que virão, porque nós teremos vários ainda desafios, né? Como eu falei, desafios nunca terminam, e no futuro aí nós vamos ter os desafios do aquecimento global, sem dúvida alguma, para enfrentar e assim por diante. E isso tudo vai fazer com que a engenharia química tenha um papel aí de muito destaque, né, na sustentabilidade, né, na transição energética e assim por diante, reaproveitamento de resíduos, circularidade, assim por diante. Então, isso com certeza vai fazer com que ainda esse debate seja ainda mais, digamos, levado à tona, e certamente as pessoas vão ter cada vez mais, digamos, vão aceitar isso cada vez mais de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim, mais palpável, né? Obviamente tem outros
detalhes aí de cunho político e tudo mais por trás disso tudo, que eu não quero entrar aqui, mas nestes casos eu diria que daí está acima ou fora desse debate em relação à importância da ciência ou não. É um outro debate aí que eu não quero entrar nesses méritos, mas certamente é algo horrível que tenhamos na nossa sociedade, tá? Tranquilo, professor, muito obrigado. Então, seguiremos no desafio, não desistiremos, pode ficar tranquilo. Mais alguma pergunta? Portanto, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, só para fomentar uma discussão. Eu acho que o debate anterior foi bastante interessante, exatamente pela questão de se criar uma interlocução entre a academia e a empresa, né? Então, entre o gerador de tecnologia e o demandante. Então, na verdade, eu acredito que nós tenhamos, assim, uma experiência muito fluida quando existe uma demanda de tecnologia por parte de projetos, onde nós nos enquadramos dentro da área, e dentro dessa demanda já existe uma configuração onde algumas empresas são parceiras, né, sabe, dessa chamada ou dessa união de interesses, onde esse projeto ele é, então, consolidado. Aí, quando ele é aprovado, obviamente, as tratativas anteriores já foram feitas e o desenvolvimento da tecnologia já vai no caminho, no fluxo correto, né, da sua utilização dentro do meio industrial. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho qual é a sua percepção, nesse momento da sua carreira, com relação a essa interlocução, né, entre o nosso potencial dentro da academia, né, a capacidade de gerarmos conhecimento e pesquisa dentro dos laboratórios e a interlocução, né, com os demandantes para fazer com que esses desenvolvimentos se tornem parte efetiva aí do desenvolvimento industrial e, consequentemente, dessa valorização, né, de levarmos um desenvolvimento bastante importante, sob o ponto de vista técnico, né, a uma ponta que é a da aplicação. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, professor Augusto. Eu acho que realmente esse tema é muito relevante, né? E, ao meu ver, aí o que faz fechar esse gap aí entre academia e indústria é justamente um fator aí que está no meio termo aí, né? Que são, por exemplo, no nosso caso aqui, seriam as fundações, né? Como existem, por exemplo, lá nesse contexto, nesse ambiente que eu tive a oportunidade de estar lá em Eindhoven, né, na Holanda, existem setores que fazem essa ponte. Porque o pesquisador, ele, digamos assim, ele já tem a sua responsabilidade, que é muito grande, que é de formação de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia e tudo mais. Ao meu ver, pelo menos, não deveria caber ao pesquisador ainda ter que ir atrás do interessado, fazer o fluxo de trabalho juntamente com o setor produtivo. Eu acho que existem atores que devem estar aí nesse meio do processo, vamos dizer assim, fazendo esse link entre academia e indústria. Porque também a indústria, né, e o setor aí produtivo, ele não, principalmente aqui no Brasil ainda não tem, por vezes, um conhecimento profundo daquilo que a academia pode oferecer, né? Então eu vejo, inclusive aqui na UFSC, e eu fico muito feliz com isso, algumas das nossas fundações estão fazendo agora esse papel ativo, né, de justamente procurar aproximar o pesquisador da ponta final, né, da aplicação. Então, eu acho que o que vai fomentar, o que vai fazer, o que vai catalisar esse processo é que tenhamos atores que estejam ali no meio, entre o pesquisador e a ponta, fazendo esse processo de aproximação. Ao meu ver, é o que faz dar certo essa junção, essa união, tá? Eu gostaria até de fazer um outro comentário, que eu acho mais no sentido de fomentar os nossos alunos, no sentido de ver qual é o extrato que realmente está a produção científica. É um extrato bastante interessante, que aonde se tem competência, aonde se tem capacidade de desenvolvimento, ele perpassa dificuldades como, por exemplo, a aplicação local,
sabe? Por exemplo, o petróleo, né? Nós estudamos muita coisa sobre petróleo, e Santa Catarina não tem um poço de petróleo atualmente, né, dentro do território do estado. Então, é algo assim que, tendo a potencial, né, nós conseguimos colocar esse conhecimento, né, numa demanda que ela é internacional, né? Então, são projetos basta termos nível e qualidade, né, para que essa conexão ela seja a mais ampla possível. Né? Então, isso faz com que fronteiras, né, que antigamente eram paradigmas, né, hoje era totalmente insignificante sobre esse aspecto. Né? Eu gostaria até que você usasse um pouquinho essa temática para tentar valorizar essa questão para os nossos alunos, né? Porque o potencial que as pessoas adquirem aqui são utilizados nas mais diversas partes, né? Não só da área específica que ele cursou, mas do potencial que ele adquiriu para explorar outras dificuldades, outros desafios dentro da área tecnológica. Com certeza, professor Augusto. Uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, ela pode ser licenciada e pode ser utilizada na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, nós temos que pensar globalmente. Eu acho que aquela máxima, né, que já existe há muito tempo, é pensar localmente, mas agir localmente, mas pensar globalmente, né, ela mais do que nunca está muito presente no nosso dia a dia. Então, nós podemos agir localmente, sim, trabalhamos aqui em Santa Catarina, desenvolvemos tecnologia aqui, mas o nosso impacto não se restringe a Santa Catarina, como o senhor muito bem colocou, né? Petróleo, que é desenvolvido aqui de tecnologia, pode impactar nacionalmente e internacionalmente. E justamente aí que nós temos um potencial muito grande. Imagina desenvolver tecnologia focando em licenciar, digamos, num ponto de vista internacional, né? Eu acho que isso que nós precisamos, nós temos tantos países fazendo muito bem isso na Ásia, né? Alguns países europeus também fazem muito bem isso. Por que a gente não... Nós temos que avançar aqui no Brasil, né? E como eu falei, nós estamos num programa de nível 7, de excelência internacional, então nós temos todo o capital humano aqui para fazer isso, para desenvolver tecnologia que seja tecnologia não só utilizada, não só pensando aqui no nosso local, mas seja uma tecnologia que impacte globalmente, que impacte além das nossas fronteiras, né? Então, eu acho que isso é uma oportunidade. Quem está no mestrado, quem está no doutorado hoje, tem essa oportunidade nas mãos. Né? Então, muito obrigado, Natan. Uma excelente discussão aí. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação, pergunta? Débora, nós já estamos aqui com 6h20 praticamente, né? Eu, antes de passar a palavra para ela, então, para encerrar, então, essa sessão, eu gostaria de, novamente, parabenizar a essa sua apresentação, professor. Eu acho que você levantou aqui alguns pontos, como eu já comentei anteriormente, que são de extrema importância e que você serve também, né? Você tem servido também, né? E que os nossos alunos aqui, seja em nível de graduação e de pós-graduação, se inspirem, né, em você, e que né, tem sido aqui um exemplo, né, de um engenheiro químico raiz, né, graduação, mestrado, doutorado em engenharia química, né, e uma brilhante apresentação. Parabéns aí pelo caminho trilhado, e como eu falei também no início, tenho certeza que vai brilhar muito mais ainda ao longo desses anos aí na sua carreira. Obrigada aí pela oportunidade. Agradeço, muito obrigado. Obrigada, Cíntia, por ter mediado e por ter aceitado o convite, né? Nada mais natural de que tu fizesse a apresentação do Natan. Muito obrigada, Natan, né? E eu gostaria de, apenas para finalizar, né? Nós sempre atrasamos um pouquinho, porque esse evento é muito legal, né? E colocar para os alunos que o Natan é do EQA, é do Pós-ENC. Então, qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tenham, né? O Natan está disponível, com certeza. Infelizmente, ainda não presencialmente, mas eu tenho certeza que para conversar com vocês, né, a discussão é sempre muito frutífera, sempre acaba num ponto essa discussão que a gente gostaria de estar tomando um café,
né? E tendo mais tempo aí para discutir, mas eu acho muito legal, porque não apresenta só a trajetória em si, mas leva à reflexão, e eu acho muito importante para os alunos caírem, né, numa reflexão, né? De qualquer nível, e nesse momento a reflexão é que ciência é importante, é indispensável para tudo, e eu acho que a engenharia química, mesmo no caso das vacinas, ali tem um papel importantíssimo, né? E nós temos que produzir milhões de doses de vacina e não apenas testar, fazer testes em pequena quantidade de pessoas, né? Então, por isso que eu sou tão apaixonada por essa área, porque eu acho que a gente está envolvido aí no desenvolvimento de praticamente tudo, né? Então, eu gostei muito das discussões, das reflexões que tu colocou, Natan, além da tua trajetória, né, acadêmica, que está no início, que é relevante, né, para o programa. Gostaria aqui, de, em nome do programa, agradecer, né, a tua presença como nosso professor permanente e dizer que, com certeza, né, como a Cíntia colocou, tu tem o futuro todo pela frente e brilhante, com certeza. Tá? Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui novamente com a gente. Nós fechamos a 4ª edição do nosso Egressos Pós-ENC, Onde Anda Você? Dando um spoiler, né, nós já fechamos a programação para o 2º semestre, e aí a Dani que está ajudando a organizar sempre esse evento, o professor Sérgio, que está aqui sempre gravando e depois disponibilizando, né, para os que não puderam estar presentes. Vamos ter, né, então já temos aí a programação, logo vamos começar a fazer a divulgação, mas dia 12 de julho, né, eu gostaria de que vocês já reservassem nas suas agendas, e uma estratégia que nós adotamos também foi um insight, talvez, para que todos, que os egressos, um egresso de cada laboratório estivesse presente até o final do ano. Depois a gente começa a repetir laboratórios, e aí numa ordem aleatória, mas aí eu gostaria de agradecer os professores que eu fiz contato, dos laboratórios que estavam faltando, e nós vamos ter aí um representante, um ex-aluno, né, do Pós-ENC, de cada um dos laboratórios que constituem os laboratórios de pesquisa do Pós-ENC. Pessoal, muito obrigada por estar aqui, né, quase 6h30, depois de um longo dia, mas essa é a forma legal de finalizar o dia. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, Natan, estamos à disposição, tá? Qualquer dúvida podem nos procurar. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Boa também. noite.